E o Barcelona, hein? Enfiou 4 no Borussia Dortmund e o Real Madrid passou mal lá na Inglaterra com o Arsenal tomando de 3. A gente vai falar dos jogos da Champions League dessas quartas de final e do que eu acho que vão ser as semis. Vamos lá? Antes da gente falar sobre os jogos, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe seu like e o seu comentário para fortalecer o canal. Fechou? Bom, cara, vamos lá. Eu tô gravando esse vídeo logo após o término da partida aí do Barcelona, né? Que foi hoje na quarta-feira. Ontem a gente teve o jogo do Real Madrid e eu confesso que eu vou focar mais nesses dois jogos, porque foram os que eu assisti, fechou? A gente teve também o jogo lá do Bayern com a Inter e na Alemanha, certo? E a gente hoje também teve PSG e Aston Villa. Só que esses dois jogos eu não assisti, foquei naqueles com os espanhóis, porque eu acho que é o futebol que mais me agrada, são os times que eu mais gosto de acompanhar, que é o Real Madrid e o Barcelona, né? E aí ontem, falando agora do jogo do Real Madrid, cara, o Ancelotti tá balançando no cargo, na minha opinião, tá? Eu não acho que o Real Madrid vai ganhar nada esse ano, não leva o Campeonato Espanhol, não vai levar aí a Copa do Rei, que tá na final, né, com o Barcelona, e não vai passar do mata-mata das Champions League. Por quê, Clay? Por que tu acha que o místico Real Madrid não vai passar dessa vez? Cara, a gente já viu o Real Madrid passar várias vezes na corda bamba, né? Vários placares revertidos lá no Bernabéu. A gente sabe que 90 minutos no Bernabéu é muita coisa, só que dessa vez, além de você ver um técnico que tá bambeando, a gente tem uma defesa que tá foda, cara. A defesa do Real Madrid tá foda e não é de hoje. Ontem no jogo, por exemplo, nós vimos o Valverde improvisado na lateral e o Alaba, que é zagueiro, improvisado na outra, né? Por quê? Porque o Real Madrid simplesmente não tem lateral à altura e os laterais que eram utilizados, eles estão lesionados, né? Então, assim, você vê um time que defensivamente é muito frágil porque faltam peças, né? O Militão, por exemplo, que é um dos zagueiros titulares, está machucado, voltou por pouquíssimo tempo e já se machucou de novo. Você tem o Carvajal, que é o lateral titular, tá machucado. O Mendy, se eu não estiver enganada, machucou de novo, né? Que é o outro lateral titular também, e que na minha opinião nem é tudo isso, né? O Real Madrid merecia um lateral que fosse muito melhor do que ele, mas enfim. Então, assim, as laterais do Real Madrid são laterais frágeis, a zaga é uma zaga frágil, né? A gente viu uma indefinição de goleiro, o Real Madrid correu o risco de jogar com o terceiro goleiro, se eu não me engano, Fran Gonzalez, o nome dele, um menino da base, um menino novo, porque simplesmente o Courtois e o Lunin, eles estavam ali lesionados, né? O Lunin, se eu não estiver enganado, continua lesionado, e o Courtois conseguiu se recuperar a tempo do jogo, então assim... a gente vê a defesa do Real Madrid sofrendo com muitas lesões. Do meio para frente, o time é uma máquina, obviamente. Né? Você tem Mbappé, você tem Vini Júnior, você tem Rodrigo, você tem o Modric, que parece um garoto, parece que esse maluco nunca vai se aposentar, né? Porque ele joga muita bola, mesmo já estando aí com uma idade avançada pro futebol. Né? Então você tem um Camavinga que joga muito bem, protege muito bem a entrada da área, é um puta de um volante, na minha opinião, gosto muito do futebol dele. Só que assim, na zaga, a linha de zaga é ruim, não porque não tem peças, mas sim porque essas peças vivem se machucando. Então o Ancelotti nunca pode contar com um time titular de fato. Então esse time ele não tem nem entrosamento, porque cada jogo é uma zaga, cada jogo é alguém improvisado na posição, né? E isso leva com que esse time sofra muitos gols. Né? Na transmissão ontem foi dito lá, são vários jogos que o Real Madrid sofre gols e aparentemente não tem previsão para que isso seja estancado, para que esse sangue seja estancado e a gente consiga aí remediar essa situação. E do outro lado nós temos um Arsenal que é muito, mas muito organizado mesmo. E gostei muito do futebol que o Arsenal apresentou ontem. Eu confesso que eu não sou uma das maiores entusiastas de campeonato inglês, então eu não acompanho muito futebol inglês. Mas eu gostei do que eu vi do Arsenal, achei um time muito bem organizado. E ó, vamos falar do Rice? 2 golaços, tá, filho? O que é aquilo? Eu surtei no segundo gol. Aquele segundo gol de falta é belíssimo, belíssimo. Se vacilar, um dos gols mais bonitos dessa Champions League, se não o mais. Lindíssimo, lindíssimo. E aí a gente tem um Arsenal que construiu um placar consistente. Óbvio, foi em casa, né? Foi lá na Inglaterra. E a gente sabe que 3-0 no Bernabéu com o Real Madrid não é impossível de ser revertido, mas não deixa de ser difícil.
Eu acredito que o Real Madrid só passa se conseguir encaixar muito bem a defesa, se for um dia de inspiração para os atacantes e se o Arsenal estiver abaixo. Porque se o Arsenal jogar organizadinho e numa boa, que nem jogou nesse jogo da ida, eu acho que dificilmente, mesmo jogando muita bola, dificilmente o Real Madrid vai conseguir passar, né? Vai conseguir ir aí para a semifinal. Sobre Bayern de Munique e Inter, não vou fazer aqui grandes apostas, porque como eu falei, eu não vi o jogo e eu não acompanho nem futebol alemão e nem o italiano com detalhe para saber exatamente o desempenho desses times. Mas me surpreende que a Inter tenha ganhado lá na Alemanha de 2-1, tá? Então, em casa, eu vou ser tendenciosa a acreditar que a Inter vai conseguir manter a vantagem em casa lá na Itália e conseguir se classificar. Então, desses dois jogos aí, eu presumo que os classificados serão o Arsenal e a Inter de Milão. E aí nos jogos de hoje nós tivemos Barcelona e Borussia Dortmund e nós tivemos PSG e Aston Villa. O Aston Villa saiu na frente, mas depois o PSG construiu o placar, virou bonito, 3-1 para o PSG. Eu acredito que o PSG passa. Não assisti esse jogo, mas eu assisti as oitavas contra o Liverpool. É um time que não tem grandes estrelas, mas é um time muito coletivo e muito conciso. Né? Gosto bastante do time do PSG nessa temporada e acredito que eles vão bater aí na semifinal. Tá? Acho que eles têm tudo para ir para a Inglaterra e conseguir segurar o jogo lá na casa do Aston Villa. Então estou apostando aí numa classificação do PSG. E essa temporada eu tô sendo muito visca-Barça, né? Porque não tem como não admirar o futebol do Barcelona nessa temporada. Os caras estão sensacionais, jogando muita bola, parece um rolo compressor, tá moendo todo mundo na Europa. Então eu obviamente vou apostar numa classificação do Barcelona. E eu queria abrir um parênteses aqui, que tá todo mundo aqui no Brasil falando do Rafinha, né? E obviamente com toda razão, porque primeiro o Rafinha é brasileiro, então nós temos que exaltar os nossos, mas mais do que isso, porque é uma temporada de bola de ouro que ele vem fazendo. Ele tem números de bola de ouro, ele tem atuações importantes que fazem com que ele seja um candidato ao prêmio. Só que eu queria destacar que hoje Robert Lewandowski bateu aí seus 99 gols com a camisa do Barcelona, né? Ele tá a um gol de fazer aí 100 gols, né, pelo clube. E na transmissão, o Formiga, né, o Bruno Formiga, jornalista lá e comentarista da TNT Sports, frisou várias vezes de que, se eu não me engano, é a 8ª temporada que o Lewandowski faz mais de 40 gols por temporada. E isso é absurdo. Isso coloca ele na mesma prateleira, em números, claro, do Messi e do Cristiano Ronaldo. Né? Óbvio que se a gente for falar de habilidade e de outras coisas mais, ele não tá no mesmo nível dos caras, mas a gente tá falando aqui de números de gols e, assim, o Robert Lewandowski, se eu não estiver enganado, ele tem mais de 700 gols na carreira já, né? Então ele é absurdo, é um jogador absurdo e eu queria saber em que momento que a gente normalizou ele, né? Porque a gente não se vê falar tanto do faro de gol que esse homem tem. Esse homem é bizarro. Hoje ele fez aí 2 gols, né? Um com assistência do Rafinha, inclusive, e assim, jogadoraço. Mas eu queria frisar o seguinte, eu tô no começo da minha carreira de jornalismo, tô no começo da minha carreira aí comentando sobre futebol e trabalhando com isso, e eu queria deixar aqui que muito claro que eu sou muito fã do futebol do Lamine Yamal. Aquele moleque é um moleque, tem 17 anos e ele joga que nem gente grande. Ele ganhou a primeira Eurocopa. Eu acredito, tá, que ele vai ganhar a primeira Champions League aos 17 para os 18, que eu acho que talvez ele faça aniversário ali por volta da final da Champions. E cara, que jogador é Lamine Yamal. É cada passe, é cada recurso, é uma inteligência, é uma batida na bola, é uma forma de se livrar da marcação, de limpar a jogada, que é absurdo, é absurdo. Eu não digo que é o motorzinho do time do Barcelona, mas muitas vezes ele é o desafogo, ele é o cara que pega a bola e que dá um jeito de limpar a jogada e de colocar um companheiro na cara do gol, ou de dar o passe que depois o cara vai lá e dá assistência e depois o outro vai lá e faz o gol. Sabe aquele passe da construção da jogada do gol? Então, o Lamine Yamal é esse cara, gosto muito dele e assim, eu tenho pra mim que, aquela frase de mãe, tenho para mim que Lamine Yamal, se continuar jogando e evoluindo, né, da forma que ele vem jogando e evoluindo nos últimos anos, a gente tem que lembrar que é um garoto, então se ele já é foda aos 17, ele tem tudo pra ficar ainda melhor.
a gente vai ver esse garoto ganhar, no mínimo, brincando, umas 3 ou 4 bolas de ouro ao longo da carreira dele, porque ele é insano. Eu acho que a única coisa que falta para o Yamal ser um jogador de muito mais mídia, né, e de muito mais destaque, é realmente ser o goleador da equipe. Né? Hoje ele é muito garçom, ele dá muita assistência, como eu falei, ele faz muita jogada de quebra de linha, mas se ele começar a meter as artilharias, né, esquece, não vai ter pra ninguém. Ele é diferente e eu gosto muito dele. Aos 17 anos, 2025, tô aqui falando já que sou fã do Yamal, pra depois ninguém vir dizer que, não, é porque o cara é bom, já tá todo mundo babando ele. Não, ele já é bom nos 17, já é bom em 2025 e daqui pra frente, amigo, a gente vai ver ele melhorar ainda mais. Confia, vem comigo. A gente tá vendo um monstro sendo criado aos nossos olhos, tá? E não é sempre que a gente tem esse privilégio, né? Muito se falava, agora que o Messi tá envelhecendo, o Cristiano Ronaldo tá envelhecendo, né? Tá acabando o ciclo deles. O Neymar, então, eu não preciso nem dizer que o Neymar não joga bola faz alguns anos, e olha que eu sou santista, e olha que eu sou fã do cara, mas a gente tava carente de um futebol que fosse plástico, né? Daquela coisa que fosse bonita, que fosse artística. E o Yamal, não me entendam mal, eu não estou colocando ele na mesma prateleira que esses caras, né? Eu acho que ele ainda tem que comer muito feijão com arroz pra gente poder comparar ele com o Messi, Cristiano Ronaldo, até mesmo Neymar e tudo mais. Só que assim, é muito animador ver um cara como o Yamal crescendo no futebol, porque dá a esperança de que essa nova geração não vai deixar a gente órfão daquele futebol bonito, daquele futebol plástico, daquele futebol que encanta mesmo, sabe? Enfim, só queria fazer esse comentário específico sobre o Yamal, porque sou fã do moleque e acho que ele ainda vai ganhar muitos prêmios individuais e vai construir uma carreira brilhante pela frente. E é isso, né? Como eu falei aqui, acredito eu que o Barcelona não só passará para a semifinal, mas eu estou cravando que o Barcelona será campeão dessa Champions League, será campeão do campeonato espanhol e será campeão da Copa do Rei. Podem me cobrar mais tarde, tá? E, cara, eu acho que falando sobre Champions é isso, né? Na semana que vem nós teremos os jogos da volta, mas aí já deixei aqui as minhas apostas, né? Espero estar correta, porque por mais que eu queria que o Real Madrid, por mais que eu quisesse, né, que o Real Madrid passasse, porque eu também gosto bastante do Real Madrid, eu acho que essa temporada não vai dar pra eles. E, enfim, acho que os meus palpites são os mais próximos daquilo que a realidade está mostrando pra gente do que vai acontecer. Mas é aquilo, o futebol é uma caixinha de surpresas. Quem sabe o Bayern não chega lá na Itália e não surpreende a Inter, né? Quem sabe o próprio Real Madrid não consegue reverter esse placar no Santiago Bernabéu? Quem sabe o Borussia Dortmund não consegue reverter para cima do Barcelona na Alemanha, né? Óbvio, como eu falei, a lógica mostra um caminho, mas o futebol é uma caixinha de surpresas e tudo pode acontecer. Fechou? Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa um comentário falando aí os seus palpites, aquilo que você acha que vai acontecer nesses próximos jogos de quartas de final, quais vão ser os jogos da semi, quem que vai chegar na final. E eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Beijo, tchau e até o próximo.